Graça e paz a todos os queridos que nos acompanham, começando mais um podcast do canal Erudição e Devoção. Eu sou o professor Sanhan, junto com meu amigo Matheus, temos a honra de receber hoje um convidado ilustre, nosso querido Tiago Guimarães. Se apresente, Matheus, e fala um pouquinho do nosso convidado também. Boa noite a todos os ouvintes. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus, apresentador desse podcast, juntamente com meu amigo, professor Sanhan. Hoje nós temos a ilustre oportunidade de entrevistar esse que é o meu amigo de longas datas. Há muito tempo a gente não se via, que é o Tiago Guimarães, popularmente conhecido como Guima, craque de bola, inteligentíssimo. Hoje nós teremos a oportunidade de sugar dessa sabedoria que Deus tem dado a ele. O Guima, ou Dr. Tiago, ele é formado em Direito e ele tem pós-graduação em Direito Público, está fazendo outra pós-graduação, ele não para de estudar, em Processo Civil. E hoje a gente vai falar com ele sobre liberdade, liberdade à luz do direito, que é a área que lhe cabe. Mas antes disso, gostaria que ele se apresentasse com mais detalhes. O microfone é seu, meu amigo. Bom, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, obrigado. Prazer é nosso, por com aceitar. certeza. Confesso que eu fiquei surpreso, né, pelo convite. Põe ele mais pertinho que não tá pegando muito bem, não. Sobe ele, põe. E aí, deixa bem direto. Vai ser um prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma forma aqui, enriquecer que eu gosto, que eu atuo diariamente. Creio eu que eu consiga contribuir de alguma forma aqui para uma conversa legal e inteligente, né? Legal. Eu queria me apresentar, né, também. Eu sou cristão, uma certa bagagem aí também na vida cristã. Por isso eu me sinto à vontade de estar aqui com vocês, né? Que de certa forma é um peso, né? Estar aqui diante do Matheus, mestre, profeta, pelo menos ser convidado, né? E é uma honra. A honra é nossa também, né, mestre? Com certeza. E aproveitando o ensejo, mandar um abração para a Fávila. Com certeza, Fávila, você estará aqui brevemente. Um abração para o Lucas. E é isso aí. Quer fazer a primeira pergunta ou você quer deixar que eu faça? Porque já está aqui, você sabe que eu já vou borbulhando a coisa. Já fica aí, né? Então vamos lá. Antes da pergunta, praticamente eu vou fazer uma pequena introdução aqui de algumas premissas que eu acho importante a gente considerar nesse nosso tema que nós conversaremos aqui hoje, que é sobre liberdade. Então, Guima, eu vou te chamar de Guima porque a gente é amigo, né? E para quebrar também um pouco essa formalidade. Mas, hoje em dia, se fala muito sobre liberdade, né? Então, a gente vê esse tema em vários aspectos da nossa vida, né? E da sociedade de uma maneira geral. Então, a gente vê, por exemplo, liberdade no campo comportamental. Principalmente, essa é uma característica muito difundida naquilo que os sociólogos chamam de período pós-moderno. Que é a liberdade, né? A autonomia. Depois a gente até vai falar dessa diferença entre liberdade e autonomia. Mas também, principalmente no âmbito político, né? A gente está em ano de eleição, e aí se fala muito sobre a liberdade de expressão, sobre o cerceamento das liberdades individuais, questão da pandemia, né? Sim. Então eu gostaria que nesse primeiro momento você explicasse para a gente qual o conceito, a definição de liberdade, em linhas gerais, para o direito. Ou seja, qual o conceito jurídico do termo liberdade? Liberdade é um termo, né, que na verdade dentro do direito ele é considerado como um direito inalienável, um direito que o indivíduo não precisa abrir mão, né? Aliás, ele não se pode abrir mão do direito à liberdade. Nada, assim, para buscar um pouco mais de
de conhecimento, eu tive que ir revisitar a Constituição Federal, né? Que é nosso norte aí, né? A nossa Bíblia, né? Ali dentro da Constituição é que estão todas as regras de convivência, né? Regras que todas as pessoas hoje que vivem no Brasil, elas estão ali submetidas a essas regras, né? E a liberdade, ela está entre uma das cláusulas, uma dos artigos, né? Que são as cláusulas fundamentais, né? O direito fundamental do ser humano, que é o direito à liberdade. Dentro do direito à liberdade, tem vários aspectos, né? Tem vários direitos dentro do mesmo assunto da liberdade que o ser humano, o indivíduo, ele está sujeito, né? Na verdade, o direito de você agir e atuar e se desenvolver, né, de forma livre, de forma autônoma, independente das regras instituídas pelo nosso Estado. Então, assim, em linhas gerais, seria isso, né, uma introdução aí com relação à questão do direito à liberdade, né, uma premissa que seria que daria para a gente utilizar, né? Ela também não é diretamente ligada à liberdade, mas é uma das cláusulas dentro do direito fundamental que também pode nos ajudar a entender, né, seria o direito. O artigo 5º, inciso 2, e aí talvez não fale diretamente, né, da questão da liberdade aí, mas o artigo 5º, eu até trouxe a Constituição aqui, porque são muitas regras e a gente abre aqui para conversando. No artigo 5º, inciso 2, fala da necessidade ou da não imposição do Estado, né, determinar que a pessoa não seja obrigada, né, a fazer algo que não esteja na lei. Então, hoje, as pessoas, elas são obrigadas não, elas têm o direito de fazer tudo aquilo que a lei não proibir, né? A gente até estava conversando, eu e o Matheus, antes, e fez o convite, né, falando de alguns pensadores e tal. Eu até fui pesquisar um pouco mais na questão da filosofia, para entender melhor o que ele tinha falado. E aí depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. E onde que começou isso, né? Porque, assim, liberdade, né? Já está na nossa Constituição. A nossa Constituição é de 88. Onde que começou esse conceito de liberdade? Da onde que vem? Foi na Constituição dos Estados Unidos? Estou brincando, né? Assim, eu sei que não foi, é muito mais antigo do que isso, mas vocês sabem dizer onde que começou? Foi nos 10 Mandamentos? Foi nas tábuas da Suméria? Onde que foi que começou esse conceito de liberdade? Exatamente o momento, eu não saberia dizer, mas ele está, pelo que pouco que eu busquei hoje na filosofia, obviamente que eu não vou entrar aqui, que não é uma área minha, mas o Matheus ajuda a gente. A gente está aí para isso. Ele ajuda a gente. Tá? E o Matheus pode me corrigir, mas foi justamente nas regras dos costumes que foram criadas pela igreja. Eu não sei onde, em que momento foi isso, mas eu vi que ela estava atrelado sempre às regras de costumes. Obviamente que ela foi evoluindo, né, ao longo dos anos e teve sim uma origem dentro do direito, mas inicialmente, pelo que eu tinha conhecimento. Não, interessante isso aí, eu só vou fazer uma breve assim, né, ponderação, mas o que o Guima falou. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que esse conceito de liberdade, até mesmo o conceito que o direito ele preconiza, ele, na verdade, tem um conceito iluminista. Mas o conceito de liberdade, da sua forma mais primitiva, ela tem origem exatamente com os hebreus.
É interessante quando a gente pega, por exemplo, hoje se tem, né, a história, ainda é um consenso histórico, que o código moral, o código de leis, o conjunto de leis mais antigo que a história registra é o Código de Hammurabi. Tem um outro, né? De Hammurabi é da onde? De Hammurabi da Babilônia. Da Babilônia. As Rei da tábuas, Babilônia. né, de Hammurabi. Isso. Então, assim, quando a gente pega a civilização mesopotâmica, as civilizações mesopotâmicas, você já vê algumas... Todas as civilizações ali já têm os seus códigos éticos, já têm as suas leis. Mas o que é interessante observar nesse ponto? A ideia que eles tinham, a ideia de ética que eles tinham, era uma ética atrelada à ordem dos deuses, à ordem divina. Então, por exemplo, o ideal, o conceito de ser humano, e é resultado dos deuses, e ele existe para fazer a ordem dos deuses. Tanto que quando a gente pega Egito, Babilônia, pega Suméria, pega todos esses, todas essas civilizações com as suas religiões, a religião de Emuná, a gente tem qualquer ideia. Foi criado pelos deuses para fazer a vontade dos deuses. Se ele não faz a vontade dos deuses, deuses ficam bravos, isso gera uma desordem. Porque se os deuses ficam bravos, eles vão amaldiçoar. O Egito, por exemplo, tem um conceito de Ma'at, é o conceito da justiça, ou seja, todos os homens, independente da sua condição, eu acho que aí vai ter a classe sacerdotal, trabalhadora, elas precisam fazer tudo que os deuses querem, porque senão isso gera uma desordem cósmica. Então você não tem o ideal de liberdade aí. Você não tem um trabalho de liberdade, você tem uma responsabilidade ética, se você muito atrelada à religião, porque o ser humano é podcast só para isso. Então, nessas civilizações pagãs, você não tem liberdade. Porque você é um produto dos deuses criado para trabalhar para eles. Quando vem a noção hebraica de que o ser humano foi criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, e a própria ideia de mandato cultural, então o homem tem a liberdade de desobedecer a Deus. É o texto de Gênesis 2,17, né? Então a gente vê ali que existe uma ética que Deus estabelece, mas quando Deus diz, por exemplo, ó, você vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não, aliás, perdão, você pode comer da árvore do jardim, mas nas árvores do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque o dia que comer, certamente morrerás. Então você já tem ali uma liberdade de escolha. O C.S. Lewis, né, um autor que eu gosto bastante, no livro, ele vai dizer o seguinte: liberdade implica em duas ou mais alternativas de escolha. Então a própria ideia de que Deus colocou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e já são alternativas. Isso já dá a ideia de liberdade. Então a ideia de liberdade, ela é uma ideia judaico-cristã. E nisso o Guima tem razão. Foi lá que começou, então. Foi lá que começa. Esse conceito de liberdade começou nas civilizações hebraicas, até a questão da imposição das leis. Era uma ideia de liberdade, porque você tem a punição. Porque assim, qual é a diferença, por exemplo, das leis de Moisés e das leis lei de Italião, por exemplo, né? As leis das religiões, das civilizações mesopotâmicas. A lei de Moisés é baseada na ética que Deus estabeleceu. Você tem liberdade para desobedecer. Mas, logicamente, que aí vai ter as suas consequências. Que aí a questão de liberdade e responsabilidade moral, que até é uma pergunta que depois eu quero fazer para o Guima. Mas no grosso, assim, é isso. A liberdade, ela está diretamente com direitos e deveres, né? Isso. E aí, com relação à questão da liberdade, de quando dá origem, né, da liberdade, que a liberdade ela tem as suas responsabilidades, os seus deveres, né? Então, hoje é praticamente intrínseco os direitos e deveres nesse princípio, né? Que é uma das bases do direito fundamental, que seria a liberdade, né?
o direito, no seu cômputo geral, ele preconiza isso? Sim. Então, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo a conversa de vocês. Né? Você disse onde começou, foi lá na Mesopotâmia, né, Hebreus. O desenvolvimento, né? Aí você foi e falou o que era liberdade, né? Que a liberdade, então, é tudo que a gente pode fazer que não é restrito pela lei, pela Constituição. Então, se não está na Constituição que não posso fazer, eu tenho o direito de fazer, né? Mas por que esse direito de liberdade é importante? Por que a gente tem que ter esse direito de liberdade? Ali, na verdade, é imprescindível, né, que a gente tenha esse direito à liberdade. É ele que move as pessoas, né? Na verdade, a vida em sociedade ela é movida pela liberdade, né? Hoje, depois de uma grande evolução aí do ser humano, né, da sociedade em si, nós podemos desfrutar um pouquinho da liberdade, de algumas liberdades que foram conquistadas no tempo, né? Que é um assunto extremamente polêmico esse, né? Até onde nós podemos entender que a liberdade ela não é libertinagem, ela não é eu usou um termo aqui antes você falou que você ia fazer uma comparação da autonomia, enfim. O que é uma e o que é outra. E assim, eu entendo que sem a liberdade não há sociedade. Por isso que ela é tão importante. Por isso que ela foi tão homenageada pela Constituição Federal de 88, depois de algumas conquistas, né, políticas, aí, principalmente de juristas políticas na época da Constituição de 88, ela foi tão homenageada. Tem pelo menos aí talvez uns 7, 8 incisos ali dentro do artigo 5º que fala que está prevê os direitos fundamentais, né, do indivíduo, regras do direito, e tem bastante homenagem a esse princípio, né? O princípio da legalidade, que foi esse que eu falei que consta no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não previsto em lei, né? Esse daí não fala diretamente da liberdade, mas sim de um fato de que aquilo que não está proibido na lei, ele é permitido que se faça, né? E a liberdade tem vários direitos à liberdade, em vários ramos, né, em várias situações de vida, enfim. É imprescindível para que a gente tenha o direito à liberdade, para viver em sociedade e também desfrutar, né, da sociedade em si. Né? Dentro disso, Guima, para o direito, liberdade é a mesma coisa que autonomia? Mais ou menos. Eu diria que ele tem sim a sua lógica, né? Que dentro de algumas áreas do direito seria a autonomia. Por exemplo, direito à liberdade econômica, né? Seria a autonomia de todas as pessoas que entenderem, serem capazes de criar as suas próprias empresas, criar a sua capacidade de gerar riqueza, enfim. Então, a gente poderia se dizer que, sim, o direito liberdade ela pode ser atrelado ou comparado, né, com... Eu vou citar aqui alguns direitos, né, que estão consagrados no artigo 5º, que fala do direito à liberdade. Então tem vários aqui, ó, direito de liberdade de locomoção, direito de vir, direito de pensamento, né, direito de reunião, direito de associação, direito de culto, direito de profissão. Então tem direito à liberdade a todas essas áreas, né, direito de liberdade de locomoção, liberdade de pensamento, reunião, profissão,
direito sindical, né? Enfim, tem direito à greve, né? Que, se eu não me engano, o direito à greve foi através de uma emenda posterior à Constituição de 88, né? Então, para a gente entender, né? Tem um capítulo depois que fala só lá no artigo 220 da Constituição, que fala sobre o direito de liberdade de expressão. E aí ele trata, né, daquilo que é possível, daquilo que é permitido, daquilo que a lei permite, regras de comportamento para que não haja extrapolação, né, enfim. E, apesar de ser uma área, né, do direito, ser uma regra do direito fundamental, o direito à liberdade, com base naquilo que nós já falamos aqui, que ela tem suas obrigações, seus direitos e deveres, o nosso direito de liberdade, ele também tem a sua limitação, né? Não, a nossa liberdade, ela não é independente do outro, o outro ser humano ou das outras situações de vida, né? Nós temos a limitação. Nossa liberdade, o jargão, né, ou popularmente como as pessoas falam, que a liberdade, nossa liberdade, ela termina quando começa do outro, né? Então a gente tem que... É o limite, né? É o limite. O direito à liberdade também tem as suas limitações, embora seja um direito fundamental, né? Dentro disso, eu vou fazer uma pequena explanação aqui do conceito de autonomia para a filosofia. E aí depois eu queria... Como que o direito enxerga isso? Então, por exemplo, liberdade, né, essa questão de conjunto de direitos e deveres, você falou muito bem, mas a autonomia, né? Na filosofia, autonomia, né, a própria etimologia da palavra, autonomos, seja lei própria. Então, a gente tem dois tipos de autonomias. Nós temos a autonomia absoluta e a autonomia relativa. Então, se a gente partir do pressuposto de que a autonomia é a lei própria, então quando a gente pega, por exemplo, um funcionário autônomo, o que é o funcionário autônomo? Ele é capaz de fazer as suas próprias leis que vai reger o seu trabalho, mas ele, como profissional autônomo, ele está subjugado a leis municipais. Não só a leis municipais, a leis estaduais. E não só a leis estaduais, a leis federais. Então, de certa forma, ele não é tão autônomo assim. Então, o conceito para a filosofia de autonomia é o ser que é capaz de fazer as suas próprias leis. Mas uma pessoa absolutamente autônoma, ou seja, a pessoa que tem a plena capacidade de fazer as suas próprias leis, ela não pode estar debaixo de nenhuma lei. Ela não pode ter nenhuma lei. Porque, assim, o ser autônomo para a filosofia é aquele que, não estando debaixo de nenhuma lei, tem a autonomia para se administrar, para viver a sua plenitude de ser, desprovido de qualquer outra lei. Então, nesse princípio, só Deus se encaixa nisso. Só Cristo, né? Eu estava pensando, Cristo. só Jesus. Só ele. Exatamente. Então, eu retiro o que eu disse com relação à liberdade. Não precisa retira não. Porque, da autonomia, né? É porque assim, você pode ver, né? Liberdade é algo que Deus concedeu ao homem. É a questão das duas escolhas. Uhum. Agora, o homem não é capaz de fazer as suas próprias leis. Nem mesmo na sua empresa. Sim. O profissional autônomo, na verdade, ele não é autônomo. Porque as próprias leis que ele faz, ele tem que fazer de acordo... Debaixo de outras regras. De outras leis, de outras esferas de lei. Então, por exemplo, né, nós aqui, graças a Deus, todos nós somos casados com as nossas respectivas esposas. A gente não tem autonomia nem na nossa casa. E aí tem um conceito legal que a gente pode trabalhar no outro podcast, que é o esfera de soberania, que é daquele autor que a gente fala, o Hermann Dorver. Sim. Então, assim, como que o direito enxerga essa visão assim de o ser humano, embora ele tenha o direito inalienável de exercer essa liberdade, mas essa liberdade, como você disse, tem limites, e não só limites assim que
viabilizam um bem-estar, mas a própria condição humana, ou seja, o ser humano não é capaz, na sua própria condição humana, de exercer essa liberdade desprovida de limites. Como que o direito enxerga essa questão? Aí você pode dar sua opinião, você pode responder. Fica livre. Acho que é praticamente impossível, né, ter autonomia hoje na forma com que a sociedade hoje ela existe, né? Uhum. O Estado ele quer a todo momento e em todas as situações ter algum nível de controle, né? E aí, assim, dentro de cada âmbito do direito, de cada área do direito, isso é mais evidente ou é menos evidente, né? Uhum. Esse controle institucional do Estado. Dentro do direito penal, né? As regras da liberdade dentro do direito penal. Eu posso fazer tudo aquilo que não está na lei. Se tiver algo que está na lei, que diga que o ser humano ou qualquer pessoa não pode fazer, é proibido. Né? Isso no direito civil é o contrário. Eu posso fazer tudo que eu quiser. Existem limitações? Sim. Existem regras? Sim. Mas eu posso fazer tudo que eu desejar. Desde que esse tudo não traga, não tira, né, o direito alheio, o direito da outra pessoa. Um exemplo no direito penal. Diz lá que matar alguém é crime, né? E aí, por conta desse ato delituoso, tem a sua pena, né? Tem a sua obrigação ali, tem a sua consequência, né? Dentro do direito, isso dentro do direito penal, dentro do direito civil, nós já temos outras situações, né? O direito penal, o direito civil, ele não fala aquilo que a gente não pode fazer ou não. Ele rege, tem as suas regras, tem a sua forma, né, de regramento ali, mas ele dá essa... Eu não posso nem usar mais a palavra autonomia. Agora, toda vez que eu for utilizar... Não, por favor, para com isso. Mas sabe que tá errado. Então, qualquer forma que você for usar autonomia, não é autonomia. Essa palavra você não pode usar nessa situação. Tem a questão da liberdade, né? Você tem uma liberdade de agir, de caminhar, de fazer, desde que aquilo que você fizer não extrapole o direito alheio, né? Não traga uma consequência para a pessoa de convivência. E aí tem outras regras, por exemplo, direito administrativo também, tem muitas regras impostas, né, pelo Estado. O Estado, ele rege, né, o direito administrativo ali com relação àquilo que a gente deve ou pode fazer. Aliás, ele impõe as regras para o Estado e aí nós temos que submeter as regras que o Estado colocou no direito administrativo, por exemplo. Então, nessa questão aí da autonomia, o nosso direito à liberdade, ele não, depois dessa aula, né, do mestre Matheus com relação ao conceito de autonomia para a filosofia, não existe, né, a autonomia. A liberdade, ela é uma liberdade que, como a gente já falou, que é um direito fundamental, né, de todo indivíduo, mas ela está o tempo todo assistida pelo Estado, né? E aí dentro disso, uma questão interessante, né? Que assim, você falou, né, muito bem da questão do exercício da liberdade, desde que a liberdade dos indivíduos promova o bem-estar social. Mas o que acontece aí? Aí eu queria a sua opinião sobre isso, como um advogado. Partindo desse princípio de que nós devemos usar a liberdade. A gente já falou aqui, né? Não precisa explorar muito a questão de que não existe liberdade desprovido de responsabilidade. Isso aí não existe. A explanação que você deu. Então, o exercício da liberdade demanda uma responsabilidade que gere esse bem-estar social. Essa ideia, esse nome, né, bem-estar social,
ele não pode ser usado para refrear liberdade? Porque a questão é, quem define o que é bem-estar social? Porque você pode, por exemplo, em civilizações, né, em países como a Coreia do Norte, por exemplo, o fato de você não ter uma religião, e você não ter liberdade de culto, é o bem-estar social. Por quê? Porque a religião é o ópio do povo. Ou seja, a religião é vista como um mal social. E aí, isso, logicamente, em nome do bem-estar social, você priva a pessoa de exercer uma liberdade. Como que você vê essa questão do bem-estar social, às vezes, ser usado para a privação, o cerceamento de liberdades? Quaisquer sejam. O bem-estar social, ele está atrelado ao seu povo, né? À sua região, aos seus costumes. E isso é evidente, né? Aquilo que é bem-estar social aqui no Brasil pode ser que não seja na Holanda, e aquele que é na Holanda pode ser que não seja aqui no Brasil, né? E isso, hoje, essa questão aí do bem-estar, né? Eu acho que é individual. Muito subjetivo, né? Muito subjetivo. Ainda mais hoje, né? A gente tava pensando numa situação que aconteceu no escritório, né? De uma conversa, de um processo que, na verdade, é um fato que foi indicado num processo trabalhista, né? Contra uma empresa lá que é cliente do escritório, com tipos de brincadeiras pejorativas relacionadas à sexualidade e tal, né? De um trabalhador ali. Isso dentro do ambiente de trabalho. Isso, então. A questão é que, é até interessante, no processo lá especificamente, está sendo, a defesa está sendo direcionada para indicar que as brincadeiras e as situações, elas não estavam no ambiente de trabalho, elas estavam no ambiente pós-trabalho. Por quê? Porque estava em conversa de WhatsApp. Quem que criou o grupo de WhatsApp? Foi um dos trabalhadores que não tinha participação de nenhum responsável pela empresa, nenhum coordenador e tal. E aí, assim, só peguei um gancho para falar essa situação. Que aquilo que ofendeu os conceitos e costumes de uma pessoa que é amigo, para mim é algo corriqueiro. Para mim é algo que, embora estejamos no século XXI, né? No século XXI, aqui em 2022, e que existem uma série de limitações que existem hoje, que não tinha quando eu tinha 8 anos, 9 anos, Sim. 10 anos de brincadeiras, que, na minha opinião, eram sadias, continuam sendo sadias, e que hoje são inadmissíveis. Hoje denota abuso, né? Hoje é uma falta de respeito. A afirmação que foi feita no escritório foi o seguinte: nossa, nós estamos em 2022 e ainda existem pessoas que fazem esse tipo de comentário. Mas, gente, foi só uma brincadeira, né? Que aí cabe à pessoa que está recebendo a brincadeira ou não impor limites. E aí tem várias formas de impor limites. Por exemplo, uma pessoa que se sujeita a estar num grupo de WhatsApp recebendo brincadeirinhas por uma semana, ela está aderindo à brincadeira. Sim. Ela está aceitando a brincadeira. Os termos do grupo, basicamente, né? É simples, né? É só sair do grupo, nesse caso específico. Sim. Obviamente que a gente não pode esgotar todas as situações vivenciadas pelas pessoas hoje a esse exemplo, né? Mas esse exemplo é muito simples, né, de resolver. Teve a primeira brincadeira, saí do grupo, estou alheio a brincadeiras. Não vou me submeter a certo tipo de situação que eu considero como vexatória, porque eu estou num grupo de amigos, né, ou de pessoas que se colocam como amigos e às vezes não são, colegas e tal, enfim. Né? Mas só para a gente ver que só para a gente observar e comentar que, assim, nessa questão da liberdade, nessa questão do que é a liberdade e a questão do bem-estar social, ele é muito subjetivo.
dentro de um mesmo ambiente ali de trabalho, tem pessoas que pensam de todas as formas, de formas diferentes. Assim, eu acho que a liberdade também, né, ela, com base naquilo que eu falei da liberdade, da minha liberdade terminar na hora que começa do outro, é a gente apresentar posturas que respeitem o posicionamento. A gente não precisa concordar com todas as pessoas, né? Não precisamos ter mesmo a convergência de pensamentos, de ideais, de conceito, de formação, mas é o respeito. Eu acho que aí é que vai fazer com que o bem-estar social, né, ele seja aplicado na prática, né? Agora, não acredito que a questão da liberdade aí, né, do agir, né, do indivíduo que pode fazer todas as coisas que ele entende com certa autonomia, né, aquela da filosofia. Sim. Mas ela tem que ter os seus limites, né? Ela tem que saber quais são os limites da liberdade. Liberdade de agir, liberdade de pensar. A liberdade de pensamento, na verdade, ela é uma que você não consegue, que você não necessariamente fere o direito de uma outra pessoa. Quem é que vai limitar o seu direito de pensamento? Aí tem o direito de liberdade de expressão. Aí já tem uma expressão, né? Se você exterioriza o seu pensamento. Sim. E aí, nesse exteriorizar, pode ser que aconteça, né? Em alguma situação, de alguém se ofender, que é um direito subjetivo também, né? Sim. Hoje, dentro do direito, está muito inflamado isso, né? Qualquer pessoa que se sente ofendida, ela judicializa o fato, a situação, e aí vai deixar para um terceiro, né, que é nomeado pelo Estado, que é o juiz, que é o próprio Estado, né, para decidir se aquela demanda, se aquela situação, ela tem que ser resolvida de forma A ou B, dependendo daquilo que entender como direito, né, correto, como então, eu acho que é muito subjetivo essa questão do que é o que é aquilo que deve ser feito ou deve ser praticado para a manutenção do bem-estar social, né? Sim. Muito bom. Vou aproveitar e perguntar também, que estamos falando, né, sobre direito, a liberdade, limite da liberdade. Por que o Estado, às vezes, quer controlar a liberdade dos indivíduos? Por que ele tem, né? De todo modo, sempre tem algum dedinho, né? Tem uma pontinha de controle. Não precisa ser também norte, mas sempre tem um controle. E agora, nessa época de eleição, a gente vê alguns candidatos falando de controlar as mídias, de ter um controle de liberdade. Então, por que o Estado sempre quer ter esse controle sobre os indivíduos? Por que ele quer tirar esse direito que a gente tem de liberdade, né? Boa pergunta, hein? É uma pergunta por que que... esse controle, né? Para que quer ter o controle, né? Eu fico pensando também, apesar de na época da escola e da faculdade gostar muito de história e ler, né, nesse sentido, eu realmente tenho certa dificuldade de entender o porquê dessa necessidade do controle. Eu imagino que seja em razão do poder e da capacidade de gerir as pessoas conforme o seu bem-estar, né? Conforme o seu desejo íntimo ou a sua própria vontade, né? Mas isso tudo que você está falando é em relação ao Estado, né? Isso, o Estado... O desejo do Estado de controlar... Na verdade, não do Estado, né? É do indivíduo que está, que não é o Estado, mas está representando o Estado. Sim, em determinado momento, entendi. Como, por exemplo, nesse exemplo que você deu das eleições aí, de um candidato falar que vai começar a controlar, que tem que ter menos mídias, que está muito
terra de ninguém, né? Cada um fala o que quer e não pode. E não pode falar o que quer, não pode ter o Controle direito... social da mídia. Não é liberdade de expressão, Não isso? pode ter o direito à liberdade de expressão. Quem pode ter o direito de liberdade de expressão são aqueles que eu acho que podem. podem. É. É isso, Então né? é o indivíduo por trás do Estado que quer controlar. É isso. Porque a gestão, né? A gestão do Estado, ela está diretamente ligada à formação ideológica, à formação acadêmica, à formação até política, né, das pessoas, e com base nos interesses, na minha opinião, posso estar sendo muito crítico, mas com base em interesses escusos de meia dúzia, da minoria, não Com da certeza. maioria. Né? O Estado, quem é gestor público, deveria pensar de forma totalmente oposta, antagônica da forma com que eles cuidam do Estado hoje, né? O Estado, ele é utilizado para direcionar determinados interesses para uma minoria. Senão a gente não veria os excessos que ocorrem, né? Fugir um pouquinho do assunto aqui, mas... Não, tá dentro. Fugiu não. Dentro do... Tá dentro ainda. Tá dentro. É que o escopo é largo. Né? A questão da liberdade de expressão é isso, né? O indivíduo que está Estado, ele quer colocar as suas limitações ali, né? Você usou uma palavra aí, o escuso, né? O que é essa palavra? É muito tênico isso aí pra mim, né? Eu não consigo entender, né? O que é esse escuso aí? Seria interesses que seriam próprios de determinados Cruéis. assuntos, né? Quer dizer o próprio, mas desde que seja acobertados, né? Desde que seja escondidos, desde que sejam... Que é o que não pode, né? Porque se pudesse, estava à luz, né? Exato. A questão do conceito que a gente conhece bem aqui com relação à palavra de Deus é o que pode estar às claras, ele está à luz, né? E aquilo que não pode aparecer, ele está no escuro, né? Nas Então, trevas. nas trevas. Enfim. Agora, Isso. interessante isso que o Guima falou, até a pergunta que você trouxe, a gente jogar aqui para a nossa conversa. O professor Olavo de Carvalho, já falecido, tem um livro dele muito bom, que é A Nova Era e a Revolução Cultural. E ali ele fala a diferença, e para mim foi uma revelação, assim, né? Ele fala da diferença entre poder e governo. Então, qual que é o conceito de governo? Governo é a pessoa, é o governante, nas sociedades democráticas eleita pelo povo, através do voto direto, mas esse governante, essa pessoa que exerce esse papel, o papel de governo numa organização social, ele enxerga as necessidades de todos aqueles cidadãos que compõem a sociedade e viabiliza meios para poder suprir essas necessidades. Esse é o governo. O poder não. O poder é a pessoa que ela já está revestida de um projeto de sociedade dela, então ela vai usar todos os meios, inclusive os intelectuais e os culturais, que é a partir da cultura e do intelecto que você normaliza ações, que é a criação do senso comum. Então esse camarada, ele tem um projeto próprio e ele vai utilizar os mecanismos do Estado para poder, através do meio de ação, domínio dos meios de ação, estabelecer aquilo que ele quer. Viabilizar o projeto dele. E aí, cara, isso que você falou, né? Por que o Estado quer pôr o dedinho? Por isso. Eles são compostos por pessoas que não estão preocupadas com a necessidade do povo a qual ele governa. Tem o interesse dele. E o Estado ali, ele é visto como um mecanismo para que se estabeleça esse projeto de poder. Não falou muito isso na questão do Lula? Projeto de poder. O que ele tem é esse, é um projeto de poder. E aí, dentro dessa questão, a gente vê também uma definição subjetiva do que é liberdade. Igual, né? Você falou do Lula querer, eu já estou até falando o nome do candidato aqui, mas é isso aí mesmo. Dele querer aos
controle social da mídia. E isso é uma afronta direta à liberdade de expressão. E você falou muito bem, né? A liberdade de expressão, ela nasce na liberdade de pensamento. Então, olha a formação cultural e intelectual aí. Então, a questão é, não tem como. Não é que não tem como, mas é mais difícil você cercear a liberdade de pensamento. É mais difícil, embora eles tentem isso também. Como que eles cerceiam o pensamento? Formando o seu pensamento, ou seja, fazer com que eles pensem exatamente da maneira que você quer. Só que como eles não conseguem isso de maneira plena, então vamos cercear a expressão desse pensamento. E aí o que acontece? A gente vê muito isso e eu queria saber como você, como advogado, estando ali como um agente do direito, vê isso. Então a gente vê, por exemplo, discurso de ódio. O que é considerado discurso de ódio? Qualquer um que fale contra a esquerda. Então aquela coisa, né? Por exemplo, você fala assim, o Lula ele já foi preso. E aí você usa o codinome ex-presidiário. Mas isso não é um termo pejorativo. Ele já foi preso, foi solto, ele é o quê? Um ex-presidiário. Só que muita gente vai falar, isso é um discurso de ódio contra o Lula. Como que o direito vê essa ambiguidade? Você diz dessa conceituação subjetiva da coisa. Igual, por exemplo, vamos supor que eu tenho um certo pensamento. Aí o Sanhan, ele transmite a opinião dele, ele emite a opinião dele que seja contrária à minha. Ele expressou. Eu vejo aquele ato de expressão dele como uma ofensa à minha pessoa. E é aquilo que você falou, né? Não, eu dou uma queixa dele. Ou seja, sim, ele cometeu um crime de ódio. E como que o direito lida com essa ambiguidade, assim? Com essa ambiguidade, assim, de eu chamar uma mera liberdade de expressão de crime de ódio porque eu me senti ofendido. O Sanhan usou o direito fundamental dele de liberdade de expressão. Exato. E isso ofendeu e aí, aquilo que o outro pensa, né? Exato. E aí, assim, isso é considerado crime de ódio não pelo ato dele, mas como eu me senti em relação à expressão dele. É o direito subjetivo, né? De se ofender, é o direito subjetivo que... E aí é o que a gente estava falando, né? O senso comum aí de bem-estar social, ele está muito amplo, né? Hoje, as pessoas, com base num suposto direito da liberdade de expressão, se ofendem a qualquer forma de pensamento, qualquer forma de expressão que seja contrária à forma que você pensa, né? Eu às vezes, antes, né, quando eu entrei no escritório, eu comecei a conviver mais com esse amigo meu de infância, que passei algum tempo longe dele, que é o charado Sanhan, o Rafael, que é meu sócio no escritório. Ele por várias situações ele falava, mas eu não tô brigando. Nós estamos discutindo um assunto em que duas pessoas estão divergindo de opiniões. No casamento isso acontece direto. Todos os dias. Exato. Todos os dias. E isso não é uma discussão, isso não é uma briga. Isso não é uma ofensa para ninguém. Isso é uma conversa, às vezes um pouco mais acalorada, de pessoas que pensam, divergem de opiniões, divergem de... Só estão se expressando. Né? Exatamente. E exercendo o direito da liberdade de expressão. E fugiu aqui o que eu ia falar. É do seu amigo, né? Que vocês estavam conversando. E essa situação, ela vai divergir dessa questão da expressão, né, divergir de opiniões das pessoas, geralmente com base na carga cultural que ela recebeu, carga de vivência, né, da sociedade, de formação de pais, formação de escola, né, enfim. E isso, por um lado, é rico, mas desde que não esteja nos extremos, né? Hoje,
a gente estava até falando hoje que os extremistas é que eles têm deixado o ambiente, né? Se a gente levar para o assunto político, os extremistas é que têm levado para um ambiente mais polarizado, com mais agressividade na questão do discurso do ódio aí, Sim. né? Uma pessoa que votou no candidato X vai lá e fala do candidato Y que um é da direita, o outro da esquerda, e aí surge a afirmação do discurso de ódio. Mas por que da afirmação do discurso de ódio? Porque a pessoa que recebe uma afirmação contrária àquilo que ela pensa, ela que afirma que uma pessoa fez o discurso de ódio é a extremista. Né? Às vezes tem alguns extremistas que também expressam, mas é raro, né? Geralmente são os extremistas, tanto de um lado da direita quanto da esquerda, que geram esse tipo de discussão aí mais polarizada e que às vezes parte para a agressão, né? Sai do direito da liberdade de expressão. Sim. E acaba ultrapassando o limite, né, da liberdade do outro indivíduo, né, daquela outra pessoa que está ali numa discussão ou divergindo de situações de pensamento, penso eu, né, que é isso. Entendi. E dentro disso, Guima, como que você vê o politicamente correto? Como que você vê? Começou até a rir já. Eu já pergunta zoeira, isso? Não, que eu já pensei. Cara, isso é mais sério do que a gente imagina. Não, eu sei, mas acaba lógico. Virou zoeira. Já não, pelo amor de Deus. Eu pensei se a digníssima esposa estivesse aqui, acho que ela tinha mordido esse microfone para falar daqueles que se dizem politicamente correto. Ela perde a estribeira. Sim, imagino. Ela quando vai falar desse tipo de situação, ela fica doida. Fábio, você terá a sua oportunidade de responder essa pergunta. Sim. O que você acha dos politicamente corretos? Na verdade, por conta da questão da subjetividade, abriu-se um leque aí, abriu-se a oportunidade ou uma situação para que essas pessoas se coloquem, né? E às vezes utilizando de uma plataforma de divulgação, eles acabam recebendo ouvidos, né, para esse tipo de postura. Mas o politicamente correto, né, não que isso seja a regra, mas se é regra ou não, se eu posso falar como regra ou não, mas eles, fazendo uma analogia com relação à Bíblia, são aquelas pessoas que e praticam aquele jargão, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Isso nós vimos lá no comecinho da pandemia, né? O jornalista, né, que foi abordado na rua, mas você não está falando para o ministro da Saúde usar máscara, mas não usa pessoas na ficarem praia. em casa, né? Mas você está correndo aqui sem máscara na praia, na orla, né? Você está desfrutando, mas o povo está lá sofrendo, sem trabalho, tendo que ficar obrigado em casa, né? A se submeter a um auxílio emergencial do governo, porque você, que é o politicamente correto e que ganha 20 pau por mês na sua meia hora de TV ali, tá dizendo que as pessoas têm que ficar em casa, né? E às vezes sem qualquer fundamento científico para aquilo, uma bruta de uma forçação de barra violenta, né? Porque ela acha que ela pode conduzir uma pessoa com base na afirmação do politicamente correto, ou daquilo que meia dúzia acha que seja o correto, né? Aí falando agora um pouco da pandemia, a ONU direcionar sem qualquer fundamento e respaldo científico, né, as pessoas, e as consequências estão aí hoje. Entrando um pouquinho mais na questão da pandemia. Fica à vontade. A vacinação, né? Tem gente que não entende que ela não causou nada
de benefício, eu penso que ela, sim, ajudou. Como qualquer tipo de vacina, né, que as pessoas hoje são submetidas, e a gente tem uma cultura vacinal no Brasil desde sempre, eu penso que ela contribuiu. Não é possível que só o fato das mutações e do fato das pessoas pegarem a doença imunizou. Eu acredito que a vacina ela ajudou, ela foi importante nesse sentido, né, de auxiliar aí, né, ignorar os efeitos da doença e também a reduzir o número de mortes, né, enfim, que tenha sido importante. Embora conheça pessoas que não entenderam que não eram necessárias as vacinas e tá tudo certo, né? É o direito à liberdade de escolher o que é bom para você, Sim. o que é bom para sua família, o que é bom para seu filho, para seus Analisar pais. a situação, né? É o direito à liberdade de você ter a menor ingerência do Estado na sua vida. Né? E tá tudo certo. Né? Isso não me ofende. Sim. Assim como o outro lado também não me ofende, né? Obviamente que quando a gente fala, o outro lado, não, qual que seria esse outro lado? Aquilo que ofende as regras da minha fé, por exemplo, Sim. aquilo que ofende as regras da Bíblia, que é meu estatuto, né? Minha constituição de fé e prática. Aí sim vai me ofender, né? Na grande maioria das vezes há ofensa. O resto, ação de um que me ofendeu no íntimo, nesse ponto aí eu tenho as minhas próprias convicções. Obviamente que tem situações que a gente acaba se abalando, né? Mas aí não tem nada a ver com questão de foro íntimo ou de ofensa, né? Enfim, outras coisas. Mas eu sou totalmente averso aos politicamente corretos, né? Concluindo aqui com a minha opinião em relação a essa prática, né? Dessas pessoas que se utilizam de plataformas ou vozes para poder direcionar aquilo que ele, como indivíduo, entende como correto, né? Como certo, né? E dentro disso que você falou, do politicamente correto, logicamente, dentro de tudo que a gente falou aqui, né? Tem um autor que eu gosto bastante, o Chesterton, ele fala assim, isso ele falou no século XIX, hein? Final do século XIX, começo do século XX. Falou, chegará o dia em que nós deveremos explicar para as pessoas que a grama é verde. E ele é bem sarcástico, né? Um escritor brilhante. Só que aí, cara, dentro dessa questão de liberdade de expressão, dentro desse âmbito do politicamente correto, hoje a gente vê que o sentimento da pessoa, a gente até falou no fato de o Sanhan expressar a opinião dele e eu tipificar isso como crime de ódio, porque eu me senti ofendido, embora a expressão dele não teve como intenção me ofender, mas eu me senti. Então o sentimento acaba definindo as coisas. O critério de verdade acaba sendo o sentimento. Aí, vamos supor que um indivíduo X, que seja um homem, a sua constituição física seja homem, a sua anatomia, seus aspectos biológicos, enfim, seja homem. Beleza. Mas ele se sente mulher. E aí, ele quer ser tratado como tal. Ou seja, ele quer ser tratado não de acordo com a sua compleição física, biológica, mas como o sentimento dele determina. Não, o camarada é homem, mas eu me sinto mulher, então eu quero ser visto como mulher. O direito já tem meio que dado voz para esse pessoal. Depois eu quero até que você explique sobre isso. Mas aí, aonde que entra para o direito a minha liberdade, no sentido de, não, eu estou vendo o homem. Então, na minha liberdade, eu não sou obrigado a conceber ou a mudar a realidade que eu estou vendo com meus olhos apenas porque o camarada quer. Então, beleza, ele tem a liberdade de se sentir mulher, mas eu tenho a minha liberdade de considerá-lo de acordo com aquilo que eu estou vendo na minha frente. Né?
E aí, com a forma cara? física. Exato. E aí, cara, nessa parte aí, como que o direito analisa a liberdade da pessoa, que é um homem, mas que se sente como mulher, quer ser tratado como tal, mas de um indivíduo, do outro indivíduo, indivíduo B, de ter que mudar toda a sua percepção para satisfazer o sentimento daquela pessoa. Hoje o direito ele já é pacífico no sentido de possibilitar a essas pessoas que não se sentem confortáveis com os seus corpos, né, de origem, de nascimento, a fazer a modificação, Sim. seja do nome, né, seja do gênero, né, enfim, eu pessoalmente tenho as minhas opiniões, mas para o direito hoje isso não há discussão, né? Nunca tive uma situação de vivenciar ou de presenciar dentro do direito que tivesse num processo uma discussão nesse sentido. O fulano ele me desrespeitou, em vez de me chamar de ele, chamou de ela, ou o contrário, né? Não me chamou E de aí ele. e agora tem outros tipos de gêneros, né? Que eu nem sei te falar quais existem, quais são, mas não tem mais o gênero masculino. Feminino, né? Agora tem o oculto, tem sei lá, o Fluido. eu não sei o que tem. Eu sei que tem. Eu já Como é que presenciei você alguns tenta? tipos de Qual que você formulários. quer? Se você quiser, vai ser. Exato. O cardápio é vasto. Qual que como é que você se sente? Como é que você. Isso que eu ia perguntar, né? E aí tem lá os formulários que você preenche, né? Daquelas empresas, né? Que querem ser consideradas como as politicamente corretas e colocam lá no Exatamente. formulários as opções, várias opções, né? Enfim. Para tentar agradar todo tipo de público, né? A última vez que eu vi tinha uns 30, 40 gêneros, né? Não, tem 70 já. Já tá em 70. é. Nossa, você acompanha bem, então. Eu não- Isso até onde eu acompanhei, pô. Hoje não sei. 40 ali, né? Nossa. Eu não. Faz um tempinho já. Nesse sentido, eu já tenho a questão das siglas lá, né? Não sei quantas letras Agora tem tá no mais. LGBTQIA+. Eu acho que tem mais, viu? Esse mais já é mais. Entendi. Então tem outros. Então, não oculto, mas estão Sim, na verdade, se for analisar lá o conceito da planilha, né? Ocultar. Oculta, tá tudo ali Exato, dentro tudo e ali. O mais segue- coloca o que você quiser. segue o jogo, né? Enfim. Mas dentro do direito, hoje, isso aí é entendimento manso e pacífico. Tanto da pessoa, possibilitar a pessoa de fazer as modificações que ela desejar, né? Seja no corpo físico, seja nos registros, isso daí é tranquilo, né? Tanto de mudança de nomenclatura. Obviamente que tudo tem um procedimento, tem que respeitar, né? As regras instituídas para que isso aconteça. Ela tem que demonstrar para alguém que é capaz, né? Que é competente, que é o juiz na forma de Estado, para decidir se convém ou não convém, né? Vamos mudar um pouquinho o exemplo. Uma pessoa que tenha cometido um crime e aí sobre essa situação ou sobre esse fundamento fala, não, eu não estou me sentindo bem no meu corpo, então eu quero mudar o meu nome e quero mudar o meu gênero e tal. E aí ele usa esse fato para tentar esconder, né? Tentar não ser punido por um crime cometido. Então o Estado tem que ficar muito atento nesse sentido, né? Sim. Não que aconteça, né? Não sei se acontece ou se não acontece, mas é uma situação que pode acontecer. Que hoje o Estado, né? Ele está sujeito. Uma pessoa que praticou um ilícito tentar se esconder através de uma modificação aí é justamente por isso que tem a importância do RG, do CPF, né? Para que não haja esse tipo de situação de pessoas que cometem ilícitos e para não responder pelos seus ilícitos acabam modificando o seu número de registro ou identificação ou gênero ou qualquer coisa do tipo.
Mas dentro do direito é tranquilo isso, né? Manso e pacífico com relação à mudança. E mais ainda naquela que, na verdade, foi a origem aí, né, na questão da modificação da Constituição ou do entendimento, né, que se deu à Constituição para possibilitar uma nova formação, né, um novo formato de família, né, casamento, enfim. Mas aí, o que eu entendi que você falou, me corrija se eu estiver errado, e eu já vou emendar uma pergunta. Então, assim, se o indivíduo ele não se sente de acordo com a sua constituição física, o Estado lhe dá toda a permissão para que ele possa fazer as alterações que ele acha necessária. Sim. Beleza. A questão é, essa liberdade que ele tem de alterar a sua constituição física de acordo com esse sentimento, isso é uma coisa, beleza, isso o Estado dá. Mas como que fica as outras pessoas? As outras pessoas têm liberdade de tratar aquela pessoa de acordo com essa mudança sexual ou não? Como é que fica isso? Ou assim, não, já que agora o Estado permitiu com que aquela pessoa fizesse a alteração, a mudança de gênero, agora todos têm que considerar ela como o gênero que ela mudou. Então, se era um homem e ele fez alteração para mulher, agora tem que tratar como mulher. Como é que fica isso? Eu acho para o direito. Para o direito, na verdade. Dá sua opinião também. Eu não sei, na verdade, eu nunca vi na prática uma situação como essa de alguém que tenha se sentido ofendido, né? Como eu disse. Mas eu imagino que seja mais uma questão, às vezes, de não existir uma punição, né, na questão liberdade. Se eu estou usando um direito fundamental meu, que é a liberdade, de me expressar relacionado a pessoa ali, ela mudou, né, ela está num corpo físico masculino, né, não acredito que o direito vai punir alguém porque olhou, viu que era uma figura masculina, que se transformou para uma feminina, mas que agora eu não posso mais me referir, né, ou dizer que aquilo lá é uma figura masculina. Pelo menos na carcaça, né, na forma física ali, né. Eu falo assim, às vezes a pessoa sabe que a pessoa que se transformou um homem era uma mulher. E aí o cara fala, não, tudo bem, ela fez toda a mudança, mas para mim ela ainda é uma mulher. Lógico, eu respeito o direito dela de fazer essa mudança, mas para mim não é uma mulher. Então, o direito que a pessoa tem de fazer essa alteração no gênero já inviabiliza a liberdade da pessoa. De falar, não, tá, tudo bem que ela fez a alteração para homem, mas eu ainda quero vê-la como uma mulher. Ou não, ela fez a alteração, agora ela é uma mulher. Eu tenho uma obrigação, exato, um dever, exato, exatamente, de tratá-la como o gênero que ela escolheu, né? Exatamente. Eu não vejo isso, né? Aí é a não questão tá muito claro ainda. Né? A gente teve um programa de TV que eu vi outro dia, né? Porque sai nas mídias, né? Aí tem toda aquela polêmica, tem todo aquele da pessoa que era um travesti que estavam chamando de ele, aí era para chamar de ela, que não sei o quê, e aí fica toda aquela, né? Às vezes a pessoa fica perdida, que eu trato de que jeito? Tanto é que agora é ele. Teve várias pessoas que chegaram para essa pessoa, né? Para ela, no caso, questionando, mas e aí, como é que eu trato? Como é que eu tenho que falar? Exato. É ela o tempo todo? É ele? É ele, né? Que agora tem essa possibilidade, né? De gênero neutro. Da pessoa que deseja com muito fervor descumprir a regra da língua portuguesa, ele quer usar o neutro. Né? Você está sendo burro, porque você não pode mudar a língua portuguesa só porque você quer usar um gênero neutro. Não existe isso na língua portuguesa. Você vai ter que convencer as pessoas da língua que fazem as modificações da língua portuguesa a mudar para depois você utilizar
É errado. Tá errado. Não existe pronome neutro para tratar pessoas que têm definição dos seus pronomes. Né? Enfim, é terrível isso, né? Porque aí a gente entra na discussão lá daquilo que se é o certo, se é errado ou não o politicamente correto. É errado, né? Aí eu, só colocar uma situação por também, favor. né? Eu fiquei pensando, conversando assim, eu fiquei imaginando uma situação, né? Hipotética, né? O cara, um homem se identifica como mulher, aí ele vai e faz toda essa trâmite legal que ele tem para se oficializar como mulher. E aí ele vai se relaciona com outro homem. Então ele casou-se com outro homem. Se esse homem, por acaso, bater nele, agredir essa mulher, ele responde à Lei Maria da Penha? Como é que fica isso? Ele é um agressor, entra um suicídio, é um feminicídio? Como é que fica isso tudo, né? Qual é o gênero? Vamos partir do pressuposto. Qual é o gênero da pessoa? O gênero é feminino? O gênero... Aí, assim... Pessoa que apanhou é o quê? É o crime... Então, era um homem que virou mulher. É o crime doméstico, né? E geralmente o crime doméstico, ele tem como agente agressor a figura masculina e o agente, a vítima, como a figura feminina. Porque agredido, né? Porque na teoria... Teoria não, na prática, na teoria e na prática... Fisicamente existe uma diferença gigantesca, né? Mas, se eu não me engano, eu não atuo na área criminal, mas se eu não me engano, existem processos que têm esse tipo de situação. E aí enquadra-se na Lei Maria da Penha por conta de ser um ato, um ilícito praticado dentro do ambiente doméstico, né? E aí eu acredito que a jurisprudência mais para frente vai ter que abordar esse tipo de situação, porque isso vai daqui para frente vai se tornar algo cada vez mais comum, né? Gostaríamos que não fosse, mas infelizmente vai ser, né? É o que tudo indica. Então daqui a pouco vai ter entendimento pacificada nos tribunais superiores, né, com relação a esse tipo de assunto, né, como só o passar do tempo vai responder essa pergunta, vai revelar a dúvida do Sam. Não tem resposta. Não tem. Eu, pelo menos, não tenho, né? Talvez um advogado criminalista talvez já tenha. Possa nos ajudar. Exato. Foi legal a sua pergunta. Mas e aí, você está preocupado com o tempo já? Não, vamos lá, acho que dá tempo para mais uma. Já deu 1h15 que nós estamos aqui. 1h15 já? Né? Passa muito rápido. É verdade. Mas a gente falou aqui, né, nesses últimos momentos aqui, últimos minutos, dessa questão da mudança, né, da alteração de gênero, mas dentro ainda do aspecto humano. Mas logicamente que já há casos de pessoas humanas se vê como animais. Por exemplo, tem um caso como crianças, né? Tem várias pessoas. Crianças ainda está dentro do gênero humano. Mas, assim, é bizarro, mas ainda está dentro do gênero humano. Agora, tem um caso de uma menina nos Estados Unidos, já faz alguns anos. Eu não vou lembrar de cabeça quantos, mas na época ela tinha 24 anos e ela se via como um gato. Então ela se vestia como um gato. Se alimentava como gato. Fazia suas necessidades na caixinha de areia. Tudo isso. Então, o que acontece, ó? Teu filho, né? Tá com 8 anos. 8. Beleza. Lucas, né? Lucas. Imagina que o Lucas chega assim pra você, e não é só uma vez não, ele começa a falar, pai, eu sou o Thor. Eu sou o Thor, eu sou o Thor, eu sou o Thor. Aí você fala, ele tá na brincadeira, ele tá na imaginação dele, beleza. Mas aí vai passando o tempo, você vai vendo que aquilo não é só fruto da imaginação, ele está enxergando a realidade daquele jeito. Uhum. Então a realidade para ele é o Thor de verdade. Porque a gente, assim, lógico, é normal da criança, todo mundo. Na minha época eu pegava a bandana vermelha e era o Rambo. Mas logicamente eu sabia que eu não era o Rambo, eu brincava de Rambo. Só que aí, suponha, um caso totalmente hipotético, que o Lucas, você vai vendo que ele diz ser o Thor, mas não é só uma brincadeira imaginativa.
para ele é a realidade dele. Obviamente, creio eu, que você vai falar, não, peraí, então existe aqui um caso de até uma possível esquizofrenia. Por quê? Porque está tendo uma alteração muito grave na realidade. Então, você vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra, e ele vai dar os devidos diagnósticos clínicos ali. Só que, vamos supor que você tem uma sobrinha, e essa pessoa de 24 anos, por exemplo, a menina que eu relatei aqui, que se vê como um gato, se trata como um gato, faz tudo como um gato, ela seja sua sobrinha, e aí, se você falar, não, então, tá tendo. E aí, você vai falar, não, ela pode. Você chega pra mãe dela, por exemplo, e fala, ó, ela pode estar com um quadro de esquizofrenia, porque ela tá tendo uma alteração na realidade absurda. Mas aí, se ela falar, não, vocês têm que me aceitar assim, e ela tipificar e fazer uma denúncia dessa sua preocupação para com ela como uma ofensa de ódio, e aí, como que o Estado intervém numa dessa? Porque assim, agora você não pode falar que isso é um quadro de psicopatia ou até de uma esquizofrenia, porque já entra o politicamente correto aí na coisa. E como que o direito lida com essa capciosa questão? Nós vamos ter que perguntar para aquele vereador lá de São Paulo, deputado, sei lá, que ele é. O Janazzi? Ele luta contra as causas dos animais, né? Será que entraria na tipificação do artigo lá que fala do maltrato animal? Ou será que ia pro... Uma boa pergunta, né? Matheus, eu vou ficar te devendo essa resposta, hein? Não, tem. O direito... É uma coisa muito nova até pro direito, né? Não, sim, tem situações, né, que talvez por conta dessa normatização de coisas absurdas que a gente tem visto e vivenciado, talvez chegue um momento que haverá sim uma tipificação ou haverá sim dentro do direito uma situação jurídica que me impeça de não tratá-la como um animal, né? Hoje eu não vejo dentro das regras, né, do direito algo que possa me penalizar como indivíduo se eu não tratá-la, se eu não tratar um ser humano que pensa que é um animal como um animal. Na verdade, pelo pouco que a gente entende e vê hoje, ou que conhece, né, de situações dentro de discussões do direito, essa pessoa ela é passiva, inclusive, de uma intervenção do Estado para retirar toda a autonomia que ela tem, né, de conviver dentro da sociedade, né? Tirar ela, apesar de ela ser maior e capaz, ela vai lá, a pessoa que é próxima faz a intervenção e tira a autonomia dela de viver, de decidir, né? Sim. Enfim, faz a... Agora vai fugir o nome do processo. Não, do processo que retira a autonomia das pessoas, né? Ou seja por doença ou por capacidade. Tira a capacidade dela de convivência, né? Então, acho que é mais um caso da gente pensar nesse sentido de tirar a capacidade dela, né? Até de situações comuns do dia a dia, como compra e venda, né? De ir lá na padaria e tirar a autonomia dela de comprar e vender. Isso na forma, né, no formalismo, né, do negócio. Mesmo porque gato não fala, né? Exato. Então ela não tem essa capacidade. Não dá para comprar. Não dá para comprar. Mas seria isso, né? Fazia a interdição, lembrei da palavra, a interdição da pessoa. Ela não tem nem menor capacidade de conviver em sociedade como um ser humano. Nem de decidir, nem de praticar atos da vida civil. Porque, na verdade, ela está recusando a condição dela de ser humano. Exato. Talvez seria mais isso do que qualquer situação ou possibilidade de uma punição de
de alguém por não tratá-la como um animal, né? Ela não é um animal. O Estado, nesse caso aí, hoje, né, com base, por enquanto, na base dos conhecimentos que estamos vivenciando aqui, né, e existentes no direito, teria a menor chance de alguém ser punido pelo fato de não tratá-la como um animal, né, como aquilo que ela, como aquela figura que ela acha que ela seja, né? Não é Muito isso, bom. né, cara? É uma pena, né? A gente É uma sai pena. aqui horas, né? Eu tô com um monte de coisa na minha cabeça aqui ainda. Na próxima vez a gente faz uma lista, né? Aquelas de Sim. rolo, desenrola as perguntas. Não, mas eu quero dar só um spoiler aqui para um próximo. Mas dá pra... Mas uma coisa legal, né, Sanhão? O Guima já vai preparando aí para um próximo. O quanto politicamente correto influencia e tem determinado ações do direito, questão do princípio interpretativo do direito. Eu até queria fazer nesse programa, mas não deu. Quando Jesus fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o princípio de que toda liberdade está pautada numa verdade. Qual é a verdade, ou quais são as verdades que têm pautado a liberdade? Exatamente. A sua liberdade e o conceito de liberdade da sociedade secular. Mas tudo isso vai ficar para uma próxima, vai bombar, vai ser muito bom. A Fábio, esposa dele, também do direito. O convite já está feito, está feito. E é isso aí, caros amigos. Guima, foi muito bom te ter aqui. Por aceitar o convite. Foi um programa excelente. Muito boa, né? Enriquecedor. Enriquecedor, né? Com certeza. Nossa. Ilustrou muita coisa assim para mim, não é? Muita dúvida. Eu, na verdade, eu que agradeço, né, a participação. É a primeira vez que eu participo, assim, de uma conversa, né, de um bate-papo. De um podcast. De um podcast, né, agora o novo formato, né, de uma conversa mais informal aí, mais importante, né, e, assim... Mas de altíssima qualidade. Na verdade, se não atingir o esperado... Farei numa eventual e próxima. Atingiu muito, Guima. Com certeza. Foi acima da média. Na verdade, o direito ele é muito amplo, né? Sim, o direito sim. Ele é muito não sei se por um lado ele é complexo, por outro não, ele é mais simples, mais sistematizado, né? Organizado, enfim. Mas é muito amplo, né? A discussão. Conceitos, ainda mais hoje, né, que aquilo que era a regra ontem, talvez amanhã, hoje já não é, e amanhã vai ser mais diferente ainda, né, um pouco mais... boa também, talvez, aborto, né? Esse aí é um assunto... Esse é bom. Esse é muito bom. A gente tem que tratar. A gente tem que Não, falar. com certeza, tá na pauta, tá na pauta. Vamos agendar ele para um próximo Sim. e falar só sobre isso, né? Com certeza. Você manja disso? Não, mas é algo que tem tirado um pouco a minha paz, meu sossego, porque esse tipo de assunto a gente tem que estar com ele na ponta da língua. Sim, hoje. sim. Principalmente Por isso que eu para as discussões que estão por vir, que vai ser cada vez mais profundas. E eu acredito já que... vai se preparando aí. Não, e assim, chamar, eu acredito que não precisa tanta profundidade para estudar esse tema. Por quê? Porque a lógica das pessoas que defendem o aborto, ela não tem qualquer fundamento. Não tem qualquer fundamento jurídico, não tem qualquer fundamento civilizatório, científico, né? não Filosófico, tem antropológico, não tem nada. Então, assim, talvez eu Como não eu me tenha sinto. tanto... talvez não tenha tanto complexidade, assim, para quem... gostaria, que precisa e deve, né? Não é nenhuma possibilidade, é um dever defender esse tipo de... defender a legalização dessa prática. Talvez não precise de profundidade, porque até as próprias pessoas que defendem esse tipo de situação, eles não têm conhecimento nem profundidade. Existem situações que ferem, né? Que saem do âmbito do direito, que são aqueles que já estão legalizados, sejam pela lei, seja pela jurisprudência. Isso daí não tem discussão. Né? Caso dos acéfalos e estupro. Estupro, né? Essas duas formas, esses dois tipos.
E aí, tudo que passa além disso, não tem discussão. E o próprio princípio básico do direito, né? Que é a vida. É a vida. É o elementar. Exatamente. Mas bom, vamos deixar isso. Vamos deixar para próxima. Agora vai começar, Não, vou cancelar e vai começar a gravar outra aqui agora. Pois já, é. né? Vai iniciar a nova gravação. Não é? É isso aí. Mas obrigado. Viu? Eu que agradeço. Você Thiago, foi muito Lima, joia. né? Foi muito legal. Muito viu? joia. Foi um prazer conhecer o Sanhão. Um Prazer prazer é meu, imenso né? de estar com o Matheus. Opa, faz tempo que a gente não se via, Fazia né, cara? tempo. E a gente fica marcando, conversando de marcar para se reunir, para conversar. Nunca dá certo, né? Agora deu. Agora o deu. podcast viabilizou o encontro. Olha que legal. Muito bem. bom. Vamos fechar por aqui então, queridos. Beleza. Então tá. Para você que ficou até agora com a gente, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais, nas nossas mídias também. Até o próximo. Graça e paz para todos.